Fala pessoal, eu sou o Guilherme e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é tanto promissor quanto controverso. Afinal, a inteligência artificial ela vai revolucionar a economia para o bem? Ou será que o caminho que a gente está trilhando vai gerar um desemprego em massa? Olha, nos últimos anos, especialmente agora em 2025, não faltam notícias sobre inteligência artificial, tanto as otimistas quanto as pessimistas, e principalmente no impacto da IA no mercado de trabalho. E aí eu quero vir aqui para trazer um pouco de clareza, dados concretos, números e estudos recentes para a gente realmente entender o que está acontecendo, se a inteligência artificial vai ser boa ou vai ser ruim. E o primeiro dado que eu trago é um dado do FMI, o Fundo Monetário Internacional, segundo quem quase 40% dos empregos do mundo já possuem alguma exposição à inteligência artificial. Isso não significa que 40% das pessoas vão perder o emprego amanhã. Mas, sim, é um forte indicativo de que as coisas estão mudando. De que cerca de metade do mercado de trabalho já, mal ou bem, está trilhando aí a inovação da inteligência artificial, e isso mudou de uma hora para outra. E se você for ver nos países desenvolvidos, como na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, aí essa exposição ela chega a até 60%. Acaba ficando a média mais para baixo, porque países emergentes acabam tendo menor exposição, até porque ainda tem muita informalidade, a economia muitas vezes também não está tão avançada em estudo das pessoas e tudo mais, o que dificulta muitas vezes o uso da inteligência artificial. Mas assim, é só uma questão de tempo. E é aqui que vale uma reflexão importante. A informalidade agora de países como o Brasil e essa falta de inserção, talvez, até nessa tecnologia, pode acabar protegendo alguns empregos, por mais contraintuitivo que isso possa parecer. Não que isso seja bom, porque significa também perda de eficiência. Não por acaso que a produtividade do Brasil está estagnada há décadas, conforme vários estudos apontam. Agora, o fato é que essa economia atrasada não vai segurar a inteligência artificial no longo prazo. Goste você ou não, ela é um motor gigantesco de produtividade e ou você opta ou você fica de fora do mercado. A inteligência artificial generativa, por exemplo, ela é capaz de trazer tamanha produtividade. O pessoal está estimando que vai trazer 7 trilhões de dólares de crescimento para o PIB global nos próximos 10 anos, graças a essa invenção. Ou seja, a humanidade como um todo vai ficando mais rico graças à existência da inteligência artificial. E isso é praticamente o tamanho da economia do Japão inteira adicionada no mundo nos próximos 10 anos, graças à inteligência artificial. Ou seja, de fato, ela tem um potencial de agregar, um potencial de tornar o planeta mais rico, ainda que no caminho os empregos, alguns acabem sendo extintos, mas também outros acabem sendo criados. E no final do dia, se o foco do ser humano é ter mais tempo livre e conseguir terceirizar a produtividade para máquinas, é bem provável que a gente iria optar por fazer isso. Um estudo da Bloomberg Intelligence, agora de 2025 também, apontou que só no setor bancário, cerca de 200 mil empregos no mundo devem sumir nos próximos 5 anos por conta da automação. Funções como atendimento ao cliente, operações administrativas, análise de risco, que já estão sendo automatizadas de forma bastante rápida. Na criação de conteúdo, a gente também vê muitas funções de gestor de tráfego, de designer, de editor de vídeo sendo automatizadas, graças à inteligência artificial. Diga-se de passagem, aqui na capital global, a inteligência artificial, seja direta ou indiretamente, me permitiu potencializar o nosso crescimento sem precisar contratar mais mão de obra, porque eu consegui alavancar a quantidade de respostas que nós fazemos, melhorar as nossas pesquisas e criar até alguns códigos mesmo sem ser programador, que são capazes de editar os meus vídeos, inclusive esse que você está assistindo, que dá um zoom na tela, tira. Isso aí tudo foi com um código que eu criei no Python, que quem criou, na verdade, foi o ChatGPT. Eu não entendo absolutamente nada disso, mas graças a isso eu não preciso mais de um editor. Então, um abraço para o André, meu grande parceiro, mas ele já não está mais aqui com a gente editando os vídeos desse canal. Estamos envolvidos em outro projeto. Agora,
calma lá. Isso não significa que o André agora está sem nada, porque ele também está envolvido na inteligência artificial e ele está conseguindo atender muito mais do que ele atendia antes. Do mesmo modo, a inteligência artificial está substituindo o emprego do pessoal do sistema bancário, 200 mil vagas que devem subir nos próximos tempos. Não significa necessariamente que vai ter um desemprego em massa. Não significa que isso vai acontecer, que você vai perder o emprego. Na verdade, provavelmente você como autônomo vai talvez até conseguir ganhar mais dinheiro. Na medida em que essas instituições, por um lado, podem ter dispensando mão de obra que vai ser mais produtivo fazer com a inteligência artificial, por outro lado, muitos desses trabalhadores eles não vão ser demitidos, eles vão ser realocados para funções que tenham mais necessidade técnica, mais necessidade analítica. Então, a IA não vai roubar o seu emprego, mas se você não utilizá-la, uma pessoa utilizando IA irá roubá-lo. E esse é o ponto-chave de toda essa discussão: requalificação. A maior parte dos empregos vai mudar nos próximos anos, muitos vão deixar de existir, outros vão ser criados. As faculdades, às vezes, elas são morosas, provavelmente quem se formar ali, na hora que for receber o diploma, já vai estar defasado, então você precisa ter agilidade. Eu diria que as palavras, então, não são nem apenas requalificação, como também agilidade, porque o mundo está mudando e está mudando rápido. E todas as grandes consultorias, instituições econômicas, elas têm sido claras nesse sentido. O impacto real da inteligência artificial vai depender totalmente da capacidade dos países e das empresas de treinarem suas equipes para esses novos tempos de trabalho. Hoje, 1 a cada 4 vagas no setor de tecnologia dos Estados Unidos já exige habilidades específicas em inteligência artificial, o que mostra como essa demanda tem mudado, tem crescido de forma radical. E outro dado importante, agora não do FMI, que é o que baseou todas essas informações que eu trouxe no vídeo até agora, para aqueles que falam que eu não apresento as fontes, o outro dado vai ser do Fórum Econômico Mundial, que ele projetou que até 2030 vão ser criadas cerca de 170 milhões de vagas de emprego também, graças à inteligência artificial. Ou seja, não é que os empregos vão sumir, talvez eles vão mudar a forma como são feitos. Assim como a fábrica de velas perdeu espaço quando chegou a eletricidade, assim como o fax perdeu espaço quando chegou a internet, assim como o correio perdeu espaço quando chegou os e-mails, o WhatsApp, assim como a Kodak perdeu espaço quando chegou as fotos digitais, por exemplo. Quem não se adaptar vai ficar para trás, mas outros serviços, outras funções provavelmente vão ser criadas. Talvez não na mesma quantidade, mas ainda que em menor quantidade vão trazer mais produtividade. Mais produto no planeta significa uma melhor qualidade de vida. Não é por acaso que hoje uma pessoa classe média baixa tem condições de vida melhores, com mais conforto, do que um rei do século XVIII. Porque hoje num celular você tem acesso à informação que ele não tinha em uma vida. A recursos, a comida, ar-condicionado, energia elétrica, internet. Mesmo pessoas de classe média baixa conseguem ter acesso a boa parte disso. Ou até a tudo isso, dependendo do caso. Por quê? Porque o mundo conseguiu alcançar maior produtividade, consequentemente mais produtos, mais bens de consumo, barateando o preço deles. É a economia básica. Então, beleza. Se por um lado, eventualmente, vai ter menos necessidade de trabalhar, isso por si só não seria um problema se também houver bastante produto acessível a todos, mesmo trabalhando menos. Na verdade, isso não é um problema, isso é a solução. O homem, desde que o mundo é mundo, ele busca por meios, por aparatos, por ferramentas, por ideias que o fazem conseguir mais resultado com menos tempo e menos energia dedicada. Isso é quase que instintivo nosso. E que bom que a gente está conseguindo chegar em um patamar tão elevado assim. Então, beleza. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 92 milhões de empregos devem desaparecer, mas outros 200 e tanto vão ser criados. Então, na conta, a gente ainda teria um saldo positivo. Mas mesmo que não tivesse, tem todo esse raciocínio que eu acabei de demonstrar. Mas, para isso, a gente precisa, de fato, estar preparado para essa nova economia. E aí que vem a questão. Será que a gente realmente está preparado? Olha, no Brasil, o IBGE, o IPEA indicam que menos de 20% dos trabalhadores brasileiros estão aptos a usar tecnologias digitais avançadas. E isso coloca um
grande desafio para nós brasileiros, que precisamos acelerar urgentemente a capacitação da nossa mão de obra. Especialmente você que é empresário precisa fazer isso dentro de casa, não vai esperar que o Estado faça isso. E não é pensando só no bem dos teus empregados, mas também no bem do teu próprio negócio. A capacitação tem que vir de casa. Você como pai, mais ainda, meu amigo. E países como Estados Unidos, Alemanha, China, eles até têm investido bilhões ali para qualificar rapidamente as suas respectivas mãos de obra. A gente vê quase que uma nova corrida ao ouro, só que agora é uma corrida à inteligência artificial. Os países estão injetando, os países de primeiro mundo, bilhões ali para ver quem sai na frente. Assim como na Guerra Fria tinha a corrida espacial também, agora a gente tem essa corrida à inteligência artificial. Os Estados Unidos quer liderar, a China quer liderar, e nenhum vai dar o braço a torcer, eles estão gastando dinheiro a rodo para fazer o sistema deles e o país deles desenvolver nesse setor. E se nós não fizermos o mesmo por aqui, olha, não como país, mas como empresário, a conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. E alguns setores em específico, a conta vai chegar mais rápido. Além do setor financeiro, que eu acabei de falar, a gente tem o setor industrial sendo fortemente impactado. Cada novo robô industrial automatizado pode substituir aí, em média, 6 trabalhadores operacionais, segundo alguns dados recentes. Isso aí é de um estudo do Acemoglu e Restrepo, de 2017, que foi visto na base de pesquisa nos Estados Unidos. Descobri sobre isso num artigo do IPEA, que eu li aqui recentemente. Eu não gosto de ficar citando fonte, porque o vídeo fica extenso e chato. Só que algumas pessoas, elas querem saber isso. Então, o que vocês acham? Deixem um comentário. Preferem que eu cite as fontes ou não, certo? Agora, o fato é, a boa notícia é que, do mesmo modo que a automação substitui trabalhadores, ela também cria novos postos e traz produtividade. Na indústria em específico, para quem atende em manutenção desses robôs, em programação desses robôs, engenheiros de software e tudo mais, estão vendo o mercado bombar já nas últimas décadas. E aí, o que você prefere? Uma humanidade na qual está todo mundo lá exercendo um trabalho braçal, ou na qual as pessoas têm mais conforto e conseguem exercer um trabalho intelectual no ar-condicionado que vai resolver a mesma coisa de forma mais eficiente e produtiva? Então, o saldo, novamente, ele vai depender muito da nossa capacidade de treinar as pessoas para novas funções. Para quem não se qualifica, nunca vai ser bom em nada. Essa que é a verdade. Então o mundo está mais confortável, tem mais produtos, mas você tem que ter a responsabilidade de buscar autoconhecimento, de buscar qualificação, entender o cenário que você está e ver como as coisas têm mudado de forma rápida. Capacitação e agilidade são as palavras-chave para alcançar o sucesso em tempos de inteligência artificial. Na saúde, por exemplo, os impactos da inteligência artificial também são sentidos e são positivos no geral. A gente tem alguns softwares que já analisam exames médicos com uma precisão enorme, com um resultado melhor do que se fosse um ser humano fazendo essa análise. Isso libera médicos, libera enfermeiros para lidar com tarefas mais complexas, com tarefas mais humanas, para ter um atendimento mais personalizado e, quem sabe, a gente conseguir reverter uma situação calamitosa que a gente tem hoje em dia, que você chega no hospital e você é tratado mais como um número, um pedaço de carne que precisa fazer vazão lá rápido, resolver teu problema e chamar o próximo e amanhã ou depois ninguém lembra de nada, o médico nem lembra da tua cara. Um tratamento desumanizado. Por quê? Porque é muita demanda e aí o médico também é quase que um operário do corpo humano ali. O ortopedista é um mecânico do corpo humano, por exemplo. E é mais um carro, outro carro que sai, virou uma indústria isso aí. E a gente esquece de dar um tratamento humanizado para aquilo que deveria ser o mais humano possível por causa do volume de trabalho. Agora, com a inteligência artificial auxiliando, e o médico ele vai chegar lá só para ter o tato mesmo, para ter o refino, para ter o toque humano, com certeza o mundo vai avançar como um todo, a qualidade vai melhorar. O diagnóstico melhora, o serviço melhora, ganha-se produtividade e, portanto, melhor qualidade. Aqui, a inteligência artificial ela realmente vai complementar um trabalho que exige que seja o mais humano possível. Vai trazer mais características humanas a ele de volta, ao invés de substituí-lo.
Ao menos essa é a minha opinião sobre isso. Óbvio que você pode pensar diferente. Aliás, deixa um comentário também se você pensa diferente. Porém, uma área que realmente pode ser vulnerável é a área de atendimento ao cliente. Por exemplo, secretárias, call center, pessoal que responde e-mail, que marca consulta, tudo isso aí já... Olha, o ChatGPT com uma automação muitas vezes faz muito melhor do que faria um ser humano. O ser humano ainda erra lá na hora de marcar a agenda, marca na terça-feira em vez na quarta. O ChatGPT, com uma automação inteligente, vai conseguir um resultado muito melhor. Nesse setor aqui, a gente também já automatizou muita coisa. A gente ainda tem humanos trabalhando, mas na Capital Global, se você já fez uma consultoria conosco, você sabe. Você que agenda lá no sistema a hora, depois tem alguns e-mails instrutivos, que aí a Ana, quando for te responder, nossa secretária, ela já está com os rascunhos mais ou menos prontos, ela só dá o refino humano antes de enviar. Ela não precisa mais escrever os textos do zero. E por que que ainda precisa dela? Porque é uma questão complexa, então ainda precisa de um ajuste humano ao final. Mas se fosse, sei lá, tão somente um agendamento e não um customer success, um pré-venda, um pós-venda, um explicar um produto complexo, fosse só para agendar, olha, isso tudo aí com um pouquinho de inteligência artificial e uma ferramenta de automatização já se resolve 100%. Então, call center nem se fala, a substituição vai ser rápida, vai ser massiva. O FMI, por exemplo, ele colocou que operadores de telemarketing estão lá no topo da lista dos empregos com maior risco de serem totalmente automatizados pela inteligência artificial nos próximos anos. Só que, por outro lado, a área de tecnologia da informação vai estar voando. A inteligência artificial generativa vai permitir programadores, engenheiros a entregarem projetos até 50% mais rápido, segundo esses estudos do FMI, por exemplo. O que provavelmente vai aumentar a produtividade de forma tamanha que deve ser um dos grandes motores para que nós tenhamos mais um Japão no PIB do mundo nos próximos anos. O fato é que a demanda por novos profissionais, como engenheiros de inteligência artificial, cientistas de dados, especialistas em cibersegurança, também vai crescer. E aqui, sim, a gente está vendo claramente um saldo bastante positivo, com novas carreiras, salários mais altos e bastante oportunidade de crescimento. E para encerrar, por que eu trouxe toda essa reflexão no vídeo de hoje? Como que isso influencia a vida de você que assiste aqui o canal, porque quer aprender a construir capital de forma global? Olha, talvez agora, com a ajuda da inteligência artificial, você consiga desenvolver mecanismos que antes você não conseguiria para prospectar clientes no exterior, para prestar o serviço em outras línguas, para conseguir realmente ser uma empresa multinacional de apenas uma pessoa. Você já ouviu aquele conceito de one person business, negócio de uma pessoa? Pois é, dizem que esse aí é o futuro da maior parte das empresas e provavelmente nos próximos meses ou em pouquíssimos anos, 2, 3 anos, a gente vai ver o primeiro unicórnio, ou seja, a primeira empresa startup que vai bater $1 bilhão, que vai ter apenas uma pessoa. E como que isso é possível? Porque ela vai criar agentes de inteligência artificial, porque ela vai conseguir muita sofisticação na automação, coisa que antes desse avanço tecnológico da IA seria praticamente impossível. Eu olho para a inteligência artificial com bons olhos. Eu vejo aqui a oportunidade de, honestamente, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro graças à inteligência artificial. Eu sou totalmente entusiasta disso. Eu consegui enxugar custos na Capital Global, eu consegui melhorar a qualidade do atendimento na Capital Global e eu consegui tempo livre para mim, tempo livre para minha equipe, para que a gente possa se qualificar mais, estudar mais, poder buscar feedbacks, poder conversar de forma mais próxima com alguns clientes, amigos, para fazer pesquisas, para ter até um happy hour, se for o caso. Apesar de que a nossa equipe é toda remota, então seria mais difícil, mas às vezes a gente chama o pessoal, se encontra em alguma cidade, geralmente vem aqui para Floripa, coisas que, se fosse olhar há 2 anos atrás, pegando o mesmo volume de trabalho, a gente não teria tempo livre, talvez, para fazer isso. Ia ser muito mais difícil de organizar. Com uma equipe enxuta,
tamanho resultado como nós temos conseguido fazer aqui. E outra, isso tem me dado tempo livre para começar a pegar a inteligência artificial e botar em outros negócios, canais automatizados. Vai ter coisa aí que você nem imagina, mas que eu tenho participação. Ajudar alguns escritórios de contabilidade, de advocacia, a implementar a inteligência artificial em alguns setores. São projetos paralelos que eu tenho começado a desenvolver, que eu não vou ficar me estendendo aqui, porque não é o foco do canal, da Capital Global, mas que só tem sido possível para começo de conversa, porque a gente teve todo esse avanço tecnológico. Então, para quem souber pegar essa onda e empreender em cima disso, certamente vai ter oportunidade de ganhar dinheiro que já não estavam disponíveis há muito tempo. É quase que nem comprar Bitcoin lá em 2010. Só que agora não é só comprar, você precisa empreender. Apesar de que mesmo para investimentos, hoje em dia com tanta capacidade de análise, de processamento de informação, peguei o ChatGPT, o modelo pago lá mais caro, por exemplo, pedi para ele fazer uma pesquisa de mercado para ver quanto que custariam os imóveis em determinadas regiões, características, e que ele encontrasse imóveis que estivessem 18% abaixo do valor de mercado. E olha, o resultado teve uma precisão muito interessante. Então, sei lá, para o investidor de imóveis, por exemplo, aqui já tem modelo de pesquisa profunda, com um pouco de criatividade, inteligência e qualidade nos teus prompts, a possibilidade de você potencializar os teus resultados, de você pelo menos ganhar tempo e otimizar as suas pesquisas. Até para comprar passagem aérea para viagem, por exemplo, isso aí pode ajudar bastante. Usar a inteligência artificial para pesquisar preços, botar VPN, pesquisar simulando como se estivesse em outro lugar, pagando em dólar, pagando em euro, ver quais dias da semana está mais barato, qual que é o voo com o melhor custo-benefício. E muitas vezes, se você souber perguntar, se você souber a melhor ferramenta e você pagar, acho que custa, é caro. O ChatGPT Plus lá de todos, acho que tá $200 por mês. Tem o Deep Research, tem o ChatGPT Operator. Isso é só uma das várias ferramentas. Mas o resultado em potencial disso daí é algo que se paga. O que você pode criar, um código Python para editar vídeo, por exemplo, já não ter mais custos com edição, ou diminuir muito os custos. Ou se você é um editor, a parte que você subloca, se você é um web designer, e no final, o ser humano, com a inteligência artificial, ele vai, nessas áreas de criação, vai ter um papel muito mais de revisor do que de criador. Então, você já recebe um material e o que você vai fazer diante desse material é ler, estudar, validar, dar uma pitada ali para ficar mais a tua cara e revisar, mas o trabalho que você levaria provavelmente o triplo do tempo, agora você faz em 1/3. Mais tempo livre, mais tempo para empreender, mais dinheiro no bolso. Então, para fechar, o que fica claro é que o impacto da inteligência artificial na economia, ele vai depender muito da reação que as empresas, que as pessoas, os trabalhadores, os governos vão ter diante dela. Se for um governo tomar uma postura de proibir, ele está condenando os empreendedores a não conseguir inovar dentro desse país e, portanto, condenando o país para ficar de fora daquilo que vai ser uma revolução que vai enriquecer muitas pessoas. Mas se ele abraçar essa inovação, deixar a criatividade ir em cima dela e assumir que não dá para controlar o avanço tecnológico, que isso é tentar controlar o incontrolável, aí provavelmente no futuro os resultados vão ser bem melhor. Então que assuma isso logo, reduz burocracia, facilita a formalização, a mobilidade de trabalho, garante um ambiente aí que as inovações elas sejam feitas com mais facilidade, porque isso vai fazer o país crescer. Dá só a liberdade para os empreendedores que pensam fora da caixa poderem agir no seu curral eleitoral ali dentro do seu cerco, da sua fronteira, que provavelmente você vai ver isso. E os países que fizerem isso já vão colher frutos gigantescos. Não precisa dar uma de Estados Unidos e botar bilhões, ou China, e entrar nessa nova corrida espacial, só que agora corrida da inteligência artificial. Só de deixar um ambiente mais livre para negócio, as coisas já naturalmente tendem a acontecer. E aqueles que ficarem para trás vão enfrentar problemas sérios, sejam eles sociais ou econômicos. Essa é a minha reflexão. Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui para ver mais essas opiniões com clareza, com honestidade, sobre o que eu vejo do futuro financeiro, do futuro da economia profissional, para aqueles que querem construir capital de forma global. Como disse o FMI, a inteligência artificial já chegou.
não é mais futuro. Agora, cabe a nós decidir se ela será uma revolução produtiva, que vai nos levar a um patamar de prosperidade, ou uma ameaça que vai aumentar o desemprego no mundo no longo prazo. A escolha cabe a nós, e o momento de agir é agora. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.